Vamos lá então? Provérbios capítulo 22, versículo 6 vai nos dizer assim: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Vamos lá então, queridos. A gente vai pegar esse caminho aqui hoje de uma instrução aqui para a gente mudar o quê? Mudar a forma de como se lidar com filhos, né? É aquilo que a gente tem falado aqui já em outras aulas. Antigamente se batia. Hoje em dia tem ausência de surra na fase que a criança tem que apanhar. E tem a ausência de relacionamento na fase que o filho precisa. E o que mais dificulta hoje em dia, principalmente quando você cai para os caminhos psicológicos, de psiquiatria, você vai ver que as crianças elas têm essa necessidade de um relacionamento. E eles acabam não encontrando isso com os teus pais. Por quê? Porque hoje a gente pegou essa visão de que cuidar bem de um filho é dar tudo o que ele precisa. Só que o que mais se precisa, nós acabamos deixando a desejar, que é o quê? É a atenção, é a conversa, é o diálogo, né? E os nossos filhos, nossas crianças, elas têm crescido dentro de relacionamentos como esse, por exemplo, como eu falei aqui na aula passada, do marido que pouco conversa com a esposa, da esposa que pouco conversa com o marido, da mulher que ultrapassa por cima do pai, né? A esposa que passa por cima do marido, o marido que passa por cima da esposa, que não respeita, né, os pontos aonde são necessários para dentro de uma casa. E em cima disso, Satanás tem se aproveitado de todas essas situações para implantar o quê? As sementinhas para a destruição dos lares, destruição das famílias. Irmão, se você parar para você fazer hoje uma pesquisa, ou se você quiser acompanhar essa pesquisa na internet ou coisa parecida, você vai ver que nunca se teve tanto filho que não conversa com os pais como hoje. Filhos que decidem se casar cedo só para sair de casa, né? Isso já acontecia antigamente, mas hoje acontece com uma frequência muito maior, né? A menina que não suporta mais viver com a mãe, ela pega e se amazia com o primeiro homem que aparece na vida dela. E isso é o quê? Isso é falta de relacionamento em casa, né? É o filho que não tem liberdade, né? Eu falei isso aqui numa outra aula, de uma criança que ela não fala com a mãe porque ela tem medo da mãe. Tem medo de que como a mãe vai responder, como a mãe vai tratar, como a mãe vai falar, como que a mãe vai se comportar. E quando a gente para estudar sobre isso e a gente traz isso para dentro da igreja, aí aquilo que estava ruim fica pior ainda. Aí aquilo que estava péssimo fica mais péssimo ainda. E o porquê que fica ruim, gente? Deixa eu tentar explicar para vocês. Porque o Senhor nos ensina na palavra dele exatamente pontos como esse de Provérbios 22. Que quais é? Educa a criança. Então, quando você vê esse versículo, você entende o quê? Que você precisa trabalhar alguém. E essa responsabilidade Deus deu exatamente para os pais. Então, quando você pega aqui esse texto, se você pegar ele numa outra versão, você vai ver uma versão que vai dizer exorta, a outra versão vai dizer ensina, né? Você vai encontrar várias versões aí sobre caminhar. Porém, a palavra criança, ela não muda. E aí a pergunta é, por que criança não muda? Porque nem sempre teu filho vai ser uma criança. Por mais que pode ter 40 anos, vai ser o bebezinho da mamãe, mas não adianta. Com uma certa idade, ele deixa de ser criança. Então aqui, Salomão está trazendo uma exortação para os pais para corrigir o filho enquanto ele ainda é pequeno. Para ele ensinar o filho enquanto ele ainda é pequeno. Para ele instruir o filho enquanto ele ainda, onde está flexível,
aonde ele vai receber informação da escola, mas não vai faltar informação em casa, aonde ele vai absorver uma informação do pai, e quando chegar na igreja, a informação é a mesma. Por mais que na escola seja diferente, na igreja que ele congrega, a informação vai ser a mesma. Então, queridos, aqui o Salomão está dizendo o que para a gente? Educa a criança no caminho que deve andar. Ou seja, trazer a criança, esse conhecimento para a criança, para esse caminho que nós estamos vendo aqui hoje. Que é o caminho de quê? É o caminho da cruz, é o caminho da salvação, é o caminho do Senhor, é mostrar para ele esse caminho. Então, assim, irmãos, essa galerinha que agora foi lá para a salinha, a pastora, eu tive com eles domingo lá. Gente, eles são muito inteligentes. É absurdo de como você consegue colocar informação na cabeça deles. E eles estão lá, pastor, né? E você falando e conversando da Bíblia, e tipo assim, você fala assim para eles aqui agora, daqui a pouco você perguntar, eles já lembram e respondem exatamente do jeito que você ensinou. Por quê? A cabeça deles está aberta para receber informações. Diferente, por exemplo, de mim, né? 40 já, você fala agora, daqui a pouco você, o que você falou mesmo? O TDAH, né? O tal do TDAH. Então, assim, a cabeça de... Por que Salomão está falando? Ensina agora que ela é criança. Porque quando ela crescer, ela vai se lembrar do quê? Das informações que ela recebeu quando ela era petitiquinha, né? Você vê que a pastora Juliana, até hoje, ela fala de coisas que o pai dela ensinava, que a mãe dela ensinava, quando ela era pequena em casa. Ou seja, elas não vão esquecer mais. Então, por exemplo, quando você vê aquele pai ensinando a criança a requebrar até o chão, quando ela crescer, você imagina que essa criança vai fazer o quê? Deu para entender? Então, assim, ela é flexível para receber informações. E é por isso que Salomão está falando, você precisa fazer isso agora. Então, por exemplo, ali na mão da irmã Carla está a Diana. Ela já recebe informações. E aquilo que for falado em casa, ela vai falar lá fora. Pode ter certeza. Então, isso são informações que o quê? Que a gente vai tendo com o dia a dia, que a gente vai aprendendo e vai vendo que muitas vezes a gente deixou a criança, por exemplo, ó, hoje, o que as mães fazem hoje para a criança ficar quieta? E aí a criança vai ver o que no celular? Não adianta, pode colocar a galinha pintadinha, pode colocar o que for, irmão. Ela não está absorvendo aquilo que ela precisa. E aí depois a gente quer cobrar que a criança seja algo que ela nunca aprendeu a ser. Então, esse é o ponto principal de hoje, tá ok? Vamos para o primeiro slide aqui, porque eu quero tentar andar bem com você para a gente ganhar tempo, porque a aula é curta. Vamos lá, projetando filhos no alvo de Deus. No lar cristão, os filhos são discípulos do Senhor colocados sob a responsabilidade dos pais. Ou seja, olha a responsabilidade que Jesus nos deu, né? Então, no nosso lar, os filhos, eles são discípulos do Senhor. E é isso que nós temos que ensinar para eles. Pastor, tem que ensinar que meu filho tem que fazer a obra? Não. Você tem que ensinar ele a conhecer Jesus. A diferença, é isso que eu estava falando aqui domingo no culto, né? Há uma diferença muito grande de obreiro para discípulo. Então, com o decorrer do tempo e com a religiosidade que tomou conta das igrejas, a gente aprendeu a produzir obreiros. Só que a gente não precisa ter obreiro, a gente tem que ter discípulos, né? O obreiro faz aquilo que lhe manda, o discípulo faz aquilo que ele aprendeu. Então, quando você consegue conciliar isso, você começa a formar o teu filho para ser um discípulo do Senhor também, né? E olha aqui, como será a próxima geração? Meu Deus do céu. Eu vou ler para você aqui, ó. Alguns podem pensar que filhos cristãos são resultado natural de pais cristãos, mas a coisa não acontece nesse automatismo todo.
Há relatos na Bíblia e na história de gerações inteiras que se desviaram de Deus, mesmo sendo frutos de pais crentes. Em Juízes 2, versículo 10 e versículo 11, há um fato assustador. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviam aos Balaíns. O texto está falando dos filhos daqueles homens comandados por Josué, que conquistaram a terra de Canaã. A fé e a intrepidez de seus pais não lhes foram transmitidas e eles se desviaram de Deus. Olha aqui, Juízes 2, versículo 10 e versículo 11, está esse texto. Então, como que vai ser a próxima geração, né? A gente tem aqui as nossas crianças que a gente trabalha com eles, ensina, procura levar, que nem agora mesmo, estão tendo uma aula bíblica com a pastora lá dentro. Mas o que vai ser da próxima geração, né? E assim, você vai ver que no último capítulo de Josué, Josué 24, ele vai falar, se não estiver enganado, no versículo 16, ele vai falar assim: eu não sei vocês, o que vocês vão fazer, se vocês querem servir aos deuses de seus pais lá do Egito, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, Josué está trazendo para dentro de casa aquilo que se havia perdido. Então o tempo vai passando e as pessoas vão se perdendo nisso aí, irmãos. E eu vou falar uma coisa para você aqui: não tem nada pior no mundo cristão ou no cristianismo do que a rotatividade de coisas, né? Quando você é muito repetitivo com algumas coisas, porque tudo aquilo que é repetitivo cansa a gente. Então, por isso que a gente precisa tentar usufruir de Deus um relacionamento todos os dias, para a gente tentar mudar situações, mudar formas, mudar maneiras. Gente, até a maneira de orar você precisa mudar. Sabia disso? Até a maneira de como você ora você tem que mudar de vez em quando. Porque senão você fala: ai, Senhor, eu tenho que orar de novo. Aí eu fico pensando na galera que só ora de joelho, né? Como é que faz? Se não der tempo de dobrar o joelho, não ora. Então assim, a gente precisa trazer para nós situações que nos auxiliam a desenvolver com Deus, para que nossos filhos possam ver em nós e assim também eles desenvolverem neles. Então, olha aqui, a palavra do Senhor vai dizer aqui em Juízes que os pais morreram e os filhos cresceram sem conhecer Deus. Olha que loucura. Poxa, é a próxima geração depois de Josué. Acabaram de sair do Egito, romperam tantas terras, venceram tantas coisas. É o Deus que abriu o Jordão, é o Deus que abriu o Mar Vermelho, é o Deus que mandou a água da rocha no deserto, é o Deus que mandou maná. Quando cansaram do maná, é o Deus que mandou a cordoniza. E você vai ver que eles não sabem quem é esse homem. Eles não sabem quem é esse Deus. O que significa isso aqui, queridos? São os pais que não passaram para frente, não ensinaram os filhos. E não tem nada mais absurdo do que um filho não conhecer o Deus de seus pais. Falando sobre isso, eu me recordo que meu pai sempre contou para mim que a maioria dos presidiários que estão dentro da cadeia são filhos de crente. São filhos de crentes, são filhos de pastores. Ou seja, o pastor está fazendo um grande trabalho na igreja, mas em casa ele está ausente. Não tem um pai em casa, não tem um pastor em casa, né? É o pai do presidiário, e o menino hoje é presidiário porque não conseguiu acompanhar o pai. O pai é um excelente obreiro na igreja, mas é um péssimo pai em casa, né? A mãe é uma missionária exemplar na igreja, mas em casa ela é detestável. Ninguém consegue ficar perto. E isso é o que mais se repete, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. E o porquê disso, irmãos? Porque nós estamos colocando a carroça na frente dos bois. Aí eu vou voltar algumas aulas para trás aqui. O nosso primeiro ministério é o de casa. Se eu não estiver bem em casa, eu não sirvo, irmãos, para o reino de Deus, para fazer a obra de Deus, eu não sirvo. Vocês lembram que a gente leu aqui
Vou até pegar o texto aqui que a gente leu aqui, acho que tem 2 aulas. É o que? Timóteo capítulo 5, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver aqui, que está marcado. Eu acho que é Timóteo, deixa eu ver aqui, acho que é 1 Timóteo capítulo 5. Cadê? Ou não, acho que é Tessalonicenses. E agora? Deu branco aqui. Cinco, 8, né? É isso mesmo. É Tessalonicenses, né? Timóteo mesmo. Timóteo, né? Aqui, ó. Mas isso mesmo, ó. Nós foi o textuário do 3 aulas para trás. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Ou seja, olha como que a própria Bíblia já apresenta essa pessoa. Então, irmãos, essa próxima geração, ela precisa ser encontrada pelo Deus que você serve hoje. Hoje. Então você precisa, é sua responsabilidade, transmitir para o seu filho tudo, como que você constrói um altar diante de Deus, como que é se apresentar diante de Deus, ensinar o teu filho como é ser um adorador diante de Deus, ensinar o teu filho quais são os princípios e quais são os preceitos que Deus estipula para a sua casa, para a sua igreja, né? Então são pontos como esse, queridos, que faz com que essa próxima geração que vai vir, que eles tenham o mesmo Deus que eu e você temos hoje, e tenham o mesmo zelo, o mesmo cuidado com as coisas de Deus, porque isso foi se perdendo com o decorrer do tempo. Então nós precisamos fazer o quê? Trabalhar isso outra vez com os nossos filhos. Ponto 2, perspectivas equivocadas na criação dos filhos. Vou ler aqui. Uns confiam num derramar do Espírito e vivem numa expectativa mística. Acham que simplesmente por servirem a Deus, às vezes com muita dedicação, o Senhor se responsabilizará pelos seus filhos. Outros os terceirizam e confiam na ação alheia sobre eles. Pensam que uma boa escola cristã ou a influência da igreja será o suficiente para afirmá-los no caminho do Senhor. Entretanto, estas expectativas estão erradas. Filhos são formados no contexto da família. As demais estruturas são estruturas de apoio e cooperação. Para quem que serve esse texto aqui? Para aquele pai, para aquela mãe que joga a responsabilidade da educação do filho, do ensino do filho na igreja, na escola, né, que foge da responsabilidade. Então aqui você vai ver o quê? Que os filhos, eles vão muito pelo que os pais são. Então se o pai é, o filho vai querer ser. Eu nunca me esqueço de um menininho que tinha na igreja, que o pai andava de terno e gravata, e ele falava: mãe, eu quero meu terno e minha gravata, porque eu quero igual ao meu pai. Coisa mais linda você vê chegando na igreja. Então os filhos, eles observam o exemplo dos pais. Eles observam o exemplo que os pais dão. Então essa expectativa de que, eu vou orar para Deus derramar o Espírito no meu filho. Não, gente, não é só assim. Você precisa ensinar para ele o caminho para receber o Espírito Santo. Não é simplesmente você crer que numa oração Deus vai pegar ele. Não, não é só isso. Está entendendo qual é o erro que nós cometemos durante anos? E é por isso que tantos estão afastados, desviados, perdidos, não querem saber de Deus. Por quê? Porque eles não aprenderam isso. Então não aprenderam a ter essa dependência. Então se você tem filho pequeno, a tua chance é agora. Se você tem um filho que está entrando na meia-idade, a tua chance é agora. Se você já tem um filho maior, você vai ter um pouco mais de trabalho. Porque agora você vai ter que derrubar as doutrinas que ele aprendeu com a vida. E derrubar a doutrina não é fácil, eu digo por mim aqui. Que tem vezes que me arrancar a coisa da cabeça de alguém. Para colocar o novo é tão difícil. Então assim, a gente tem que entender que se aprendeu tudo errado, ou da forma errada, não tudo errado, mas da forma errada,
Os princípios são os mesmos. O que muda são as atitudes. O amor é a base para o discipulado dos seus filhos, né? Então aqui, tudo que a gente vai fazer é por amor e não você vai fazer. Não, nunca foi por obrigação. Você vai ver que a própria palavra de Deus, ela fala o que para nós? Que não seja por obrigação, né? Oi? Nem por força, nem por violência, ou seja, que não seja por obrigação. Não obrigue ninguém, ensine a pessoa a ser, né? Esses dias eu vi uma frase que falava assim, o chefe dá a ordem, o patrão ensina, né? Alguma coisa assim, gente, não lembro direito. Mas tipo, eu queria dizer tipo assim, tem aquele camarada que ele se sente mais porque ele está acima, então ele dá a ordem e fala, faz, né? Mas tem aquele, o camarada que entende mesmo, que sabe liderar, um bom líder, ele não é aquele que manda, é aquele que fala, vamos fazer. É aquele que está junto, aquele que caminha do lado. Ou seja, irmãos, o bom pai, a boa mãe, não é aquela que fala, você tem que fazer. O bom pai, a boa mãe é aquela que para e gasta tempo com o filho, né? Que nem, essa semana eu dei para as crianças lá dentro uma incumbência. Eu falei assim, vocês vão ter que fazer o devocional de Mateus capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 até o final de semana. Até o final de semana. Ah, pastor, ficaram todos animados lá dentro. Eu falei, legal, vocês vão falar para a mãe de vocês pegar, tirar a fotinha do seu devocional e você vai mandar lá no grupo. Aí você conta nos dedos quem está mandando. Você vê o quê? O que está faltando? Eu ainda falei para ele, pede para a mamãe e para o papai te ajudar. O que o papai e a mamãe tem que fazer? Vem cá, filho, você não tem que meditar? Que capítulo que é hoje? É sentar, instruir a criança e ajudar a fazer. Ou seja, se hoje eu não gasto tempo com meu filho, amanhã eu vou ter que gastar tempo, queridos, numa cadeia, numa penitenciária. Está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Porque, pastor, mas é filho de crente, sabe o caminho? Não sabe. Não sabe. Se você chegar para alguém e falar assim, é só você ir por aqui, virar ali, virar à direita, virar à esquerda, você vai chegar lá. É diferente de você falar, vem cá que eu vou te guiar. Então, o que os pais faziam? Eu quero profetizar isso, né? Faziam. Eles falavam, o caminho é só ir por ali, Segue reto aí toda a vida, lá na frente vai ter uma curva à esquerda, você vira nela e... Os pais faziam assim. E é por isso que hoje você vai encontrar um monte de jovem com depressão, adolescente com depressão, criança com depressão. É tanta coisa que tem hoje em dia que essa geração que está vindo fica assim, como que é mesmo? Já não sabe fazer mais. Então, se você soltar no meio do caminho, você está expondo teu filho. Então, o que Deus está pedindo para a igreja? Se atentem mais a isso. Por quê, irmãos? O tempo que você não quer gastar com teu filho, o diabo investe nele. O tempo que nós não queremos gastar com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, o diabo investe esse tempo neles. Então cabe a nós fazer o quê? Blindar a nossa casa. E não tem jeito melhor de blindar os nossos filhos do que investindo tempo neles. Então tem tempo? Investe no teu filho. Investe na tua casa. Né? Serve lá em nome de Jesus. Próximo slide aqui. Evitando ou corrigindo atitudes. Provérbios 22:6, onde nós acabamos de ler. Né? Esta é uma promessa condicional. Olha só. Note que não se trata apenas de apontar ou ensinar o caminho. Isso fala de relacionamento, andar junto, de se oferecer como exemplo de vida. Né? Ou seja, o que Salomão está ensinando? Não é só para você mostrar o caminho, é para você ir com ele. Então mostre para ele o caminho, ande com ele, se relacione com seu filho. Né? Se você não quiser ser amigo do seu filho, o diabo vai arrumar um monte de amigo para ele. E aí depois não adianta, pastor, ora por mim, porque meu filho está assim, meu filho está rebelde. A gente ouve tanto isso, irmãos. Tanto a gente ouve isso. Né? Tantas coisas que a gente ouve durante
os dias. Ai, pastor, ora pelo meu filho, que meu filho está desse jeito, minha filha está assim e tal. Não é a oração só. A oração é bênção. Mas o que manda mesmo é trazer para perto, né? Se aproximar dele e cuidar dele. Ok, até aqui? Quem tinha que marcar, marcou já. Posso ir para o próximo? Amém? Fui então, hein? Eu escrevi errado ali, tá, irmão? Não é literação, não, tá, irmão? É liberação, tá? Saiu um T no lugar do B ali, mas esse T é intruso. Liberação de palavras de maldição. Isso aqui, queridos. Vou até beber uma água. Gente, isso aqui a gente ensina por toda uma vida nessa igreja. Mas é tão difícil, gente. É tão difícil. Olha só. Eu vou pedir para você abrir esse texto. Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao versículo 25. Só para você ver aí. Para alguns, os mais aprofundados da Bíblia já sabem do que eu estou falando. Gênesis capítulo 9, do 20 ao 25. Achou aí? Gênesis capítulo 9, lá no primeiro livro da Bíblia, lá, capítulo 9, versículo 20. Aqui a Bíblia vai nos contar a história de Noé e seus filhos. Isso aqui tinha acabado de descer as águas do dilúvio. E aqui nós vamos ver que Noé ele resolveu voltar para a antiga profissão dele, né? E montou uma vinícola. Fez lá o vinho, se embebedou, ficou muito louco, ao nível de sair nu. E aí você vai ver que um dos filhos dele, né? Olha lá, versículo 22. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então, qual foi o erro desse menino, meu Deus? Foi contar para os irmãos, foi fazer fofoca, né? O pai está peladão lá dentro. Expôs o pai dele, né? Olha só como que era criterioso o sistema de honra ao pai e à mãe, né? Outra hora eu entro nesse assunto aqui. Olha só, versículo 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-no sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez. Olha o versículo 24. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera. Versículo 25. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Nesse dia o Noé liberou uma palavra sobre a vida de Cão. E essa palavra ela se transformou numa maldição para gerações. Então, olha o poder que tem na boca do pai e na boca da mãe, querido. Olha o poder que tem, né? E aí você tem que entender uma coisa. O primeiro ponto aqui. Muitos erros dos nossos filhos são reflexo dos nossos próprios erros. Aqui é o ponto onde a gente não quer, né, apanhar, mas a gente acaba apanhando, né? Não tem jeito. Porque qual que é o exemplo que o filho tem do pai? Você vê que Cã era o filho mais novo. Ele está entrando em casa, o pai estava muito louco e de repente ele vê o pai pelado. E agora? Qual foi a atitude do menino? Sair contando para os irmãos mais velhos. Pecou aqui? O erro dele para Noé foi esse. Mas qual que foi o erro de Noé? Se embebedar, queridos. Então, olha o exemplo do pai. Ou seja, os erros dos filhos muitas vezes são reflexos nossos. O filho vê o pai falando mal da igreja em casa, mal do pastor em casa, mal da pastora em casa, mal do grupo em casa. Quando o filho faz uma fofoca, o filho está errado. Deu para entender? Então, tipo, o que Deus
que Deus espera dos pais? Que a boca do pai seja para abençoar e que o exemplo arraste o filho para a bênção. Então, quando a minha vida é uma vida de exemplo em casa, os meus filhos vão seguir o mesmo exemplo que eu estou dando em casa. Então, assim, gente, tem muita gente que se importa, principalmente nos dias atuais. Nós se importamos muito com a opinião dos de fora. Quantos likes vai ter na foto, quantas pessoas vão curtir, quem vai comentar, quantas pessoas vão compartilhar, as pessoas do lado de fora. Aí apresenta-se uma boa mãe do lado de fora, um bom pai, mas dentro de casa não é. Né? Aí você já viu aquelas pessoas que falam assim, aqui na igreja ele é uma bênção, eu queria que ele fosse em casa que ele é aí na igreja. Gente, eu recebo tanta reclamação de irmã assim. Tanta irmã eu vejo falar isso. Não só daqui, da congregação, de outras igrejas onde eu passo. Nossa, pastor, eu queria que meu marido fosse essa bênção que é aqui na igreja, lá em casa também. Você vê que o exemplo não é dado. Aí depois a gente quer culpar o filho por algo, a gente quer amaldiçoar o filho. Gente, e a boca nossa, ela é tremenda. Olha o ponto 2, há poder em nossas palavras. Há poder naquilo que a gente fala. O que dizemos acerca de nossos filhos, ou para eles está revestido de uma autoridade que o Senhor conferiu. Olha só o que está falando Provérbios aí, capítulo 18, versículo 21. Abre comigo lá, livro de Provérbios. Provérbios capítulo 18. Provérbios 18, versículo 21. Provérbios 18, versículo 21. Olha o que está falando lá. Ó. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Gente, é muito forte isso. A morte e a vida estão no poder da sua língua. Então aquilo que você profere, aquilo que você fala, sai de uma unção com uma autoridade da boca do pai e da mãe. E quando isso chega na vida do filho, meu irmão, traz ali um poder absurdo no mundo espiritual. Então, o que nós precisamos fazer, gente, é começar a abençoar nossos filhos, né? A liberar a palavra. Ai, pastor, esse menino tá difícil. Tá difícil, mas não libere palavra maldita para cima dele. Libere uma palavra de bênção para a vida dele. Ensina teu filho. Vem cá, minha bênção. Vem, em nome de Jesus, né? Vem cá, minha bênção, que hoje a vara de Arão vai comer no teu lombo já, se continuar desse jeito aí. Né? Tem que ensinar, tem que falar palavras de bênção. Né? Nós estávamos, você já estava conversando com a pastora, e aí você vê que isso é mania da gente, isso é mania nossa. Né? A gente fez o ato profético na cidade, aí no outro dia já teve coisa assim acontecendo. Aí ela, nossa, a cidade está um caos. Eu falei, muda essas palavras, meu bem, em nome de Jesus, filha. Me ajuda, cara. Me ajuda. Ai, meu Deus, me perdoa. Não, muda a palavra. Por quê? Porque a gente fez o ato profético hoje. Amanhã o adversário vai lançar uma situação adversa para confundir tua mente. Então aquilo que tu fez foi liberado no mundo espiritual. A palavra que saiu da tua boca foi liberada no mundo espiritual. E palavras no mundo espiritual ganham vida. Palavras no mundo espiritual ganham vida, irmão. Você vai ver que João não fala que Jesus era o verbo? Então quem foi que criou toda essa terra? Quem foi que criou todo o universo? Quem foi que criou os animais? Quem foi que fez a separação das águas? Quem criou os luminares? Foi o próprio Cristo. Ou seja, o poder da palavra no mundo espiritual, ele ganha vida, ele gera vida. Então o que nós precisamos fazer? Liberar a palavra. Pastor, está dando tudo errado lá em casa. Olha para a situação e libere a palavra ao contrário. Como é que é? No português, a palavra ao contrário é antônimo, né? Antônimo? Isso aí. Obrigado aos professores de plantão aí, né? Os pedagogos aí. Né? Manda ao contrário. Ai, pastor, está dando tudo errado.
já ora, Senhor, muito obrigado, deu tudo certo hoje, Jesus. Não deu. Você não está mentindo, você está liberando uma palavra no mundo espiritual na tua casa. Ó, Senhor, o dinheiro não deu para pagar tudo. Ó, Senhor, obrigado, pagou todas as contas esse mês, Senhor, aleluia, né? Você libera a palavra, as coisas acontecem sobre os nossos filhos, sobre os nossos cônjuges, sobre a nossa família, é a mesma coisa. O pastor está lá perdido, desviado, libere a palavra, ô homem de Deus, vaso de alabastro, né? Aleluia, né? Potência na mão de Deus, aleluia, né? Tocha viva, né? Tem que liberar a palavra sobre a vida dele e fazer a sua parte com exemplos. Isso vai arrastar seu filho. Usando os lábios para abençoar. Já falei sobre isso aqui, mas quero ler com vocês Provérbios capítulo 26 e o versículo 2. Provérbios capítulo 26 e o versículo 2. Olha o que está dizendo. Como pássaro a vaguear, como andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Ou seja, o adversário ele trabalha com aquilo que a tua boca libera. Aquilo que você fala vira uma nota promissória na mão de Satanás. Então ele não vai ter do que te acusar, não vai ter como lançar nada na sua casa se a sua boca não liberar. Então o teu desafio é, como é que fala? É enganar o adversário, né? Teu coração está dizendo, Senhor, estou preocupado, mas a boca tem que falar outra coisa. Oh, Jesus, muito obrigado, Deus. Você tem que aprender a soltar as palavras certas. Isso para a família, para os filhos, para o marido. Tem marido que dá trabalho, irmã. Libera a palavra sobre esse homem, querido, em nome de Jesus, né? Os maridos também é a mesma coisa. A mulher é difícil, libere a palavra lá, né? Para Deus fazer a parte dele, você faz a sua. Né? Também não causa, né, irmão? Ajuda, né? Fala para ela, me ajuda a te ajudar, né? Aleluia. Vamos lá. Para o outro lado, quando bem dizemos, estamos criando um espaço para a bênção. Olha que coisa linda isso aqui. Quando a nossa palavra, a nossa boca se abre para bem dizer as coisas, nós estamos ampliando o lugar para receber as bênçãos de Deus. Ou seja, então, Deus se agrada quando você abre a boca para bem dizer o nome dEle, para bem dizer as coisas, agradecer a Deus, né? Eu estava conversando com as crianças, a aula de domingo ainda, né? Falando com as crianças na aula, falei assim, quando Jesus levantou, quando Jesus ensinou aqueles 5.000 homens, ele tinha quantos pães? 5 pães, quantos peixes? 2 peixes. Como é que Jesus fez? Como é que foi o milagre? Jesus orou e fez o milagre. Eu falei, não. Jesus não orou para Deus multiplicar. Esse é o maior erro nosso, tá vendo? Jesus não orou para Deus multiplicar os pães. Jesus só levantou e deu graças, ou seja, quando a tua boca é aberta para bem dizer, para agradecer, as coisas se multiplicam na sua vida, se multiplicam na sua casa. Deixa eu pastor começa a pregar aqui, né? Então é isso. Então usa a sua boca para abençoar, né? Usa a sua boca para abençoar, não faça ao contrário, tá bom? Próximo slide aqui, irmãos. Estamos caminhando bem. Próximo slide. Se tiver dúvida, você vai marcando, depois você me pergunta. Trocar os filhos pelas coisas de Deus. Esse aqui também é o exemplo básico. Gênesis capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 8. Vai nos contar então a decisão infeliz que Ló teve de oferecer suas filhas para serem abusadas a fim de proteger os anjos. Né? Você vai se lembrar que naquele tempo que Deus falou que ia acabar com Sodoma e Gomorra. Né? Depois você lê lá na tua casa, Gênesis capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 8. Naquele tempo, 2 anjos foram até a casa de Ló. E eles foram para falar, Ló, pega as tuas coisas aí, vaza, porque está vindo fogo e saraiva do céu, vai acabar com tudo aqui. E seu amigo lá, o seu tio, Abraão, orou, intercedeu por você, e Deus mandou nós vir tirar você daqui. Só que, quando eles chegaram, a situação de Sodoma e Gomorra, ela era tão precária, que os homens, quando viram os anjos entrando na casa de Ló, eles queriam ir pegar os anjos para abusar dos anjos, abusar mesmo, irmão, né? No sentido literal mesmo, né?
abusar dos anjos, tá para ter relacionamento com os anjos. E Ló, quando viu aquilo, ele guardou os anjos, mas ofereceu as filhas. Então aqui eu quero mostrar para você que trocar os filhos pelas coisas de Deus é errado. A pergunta que eu faço para você é: os anjos teriam poder suficiente para se defender daqueles homens? Sim ou não? Com certeza. Mas olha só o que a religião faz com a gente. A gente troca o certo pelo incerto. Ou seja, eu não preciso proteger Deus, é Deus que me protege. Se os anjos já foram na minha casa me avisar de algo, é porque ele estava me protegendo. O que eu quis fazer? Eu quis inverter os papéis. Eu guardei a religião e ofereci os meus filhos. Gente, e tem tanta casa destruída hoje por causa disso. De pessoas que trocam os filhos, oferecem os filhos para receber os anjos, né? E no sentido figurado, a gente entende que muitas vezes a gente troca a nossa família, a gente troca os nossos filhos para estar dentro da igreja, para se envolver com as coisas da igreja, e não é errado, mas eu já falei para vocês aqui dos 5 altares que nós temos, e nós temos que ser fiéis a cada um deles. A gente tem que aprender a achar tempo para usufruir disso tudo, né? Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Antigamente, 24 horas dava e sobrava, né? Hoje em dia, 24 horas é muito pouco. Eu mesmo tem dia que eu falo, Senhor, eu poderia ter mais 24, talvez desse tempo, fazer tudo que eu tenho para fazer. Mas não é que o tempo diminuiu, é que nós fomos ficando mal organizados, e a gente foi mudando princípios, foi mudando as coisas, e hoje a gente não tem tempo mais para aquilo que a gente precisa investir tempo. E a nossa casa, os nossos filhos, irmãos, aprendam em nome de Jesus a criar um ponto de conversa dentro de casa. É necessário, marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, precisam aprender a criar um ponto de conversa. Aquele momento da mesa, ele é sagrado em casa, queridos, né? Não deixa teus filhos ir comer no quarto, não deixa teus filhos ir comer na frente da televisão, não deixa teu marido, não deixa sua esposa sair da mesa para comer no quarto, na frente da televisão, não. Traz ele para a mesa e, se possível, sem televisão na cozinha, sem celular na mesa. Para quê? Para que vocês possam olhar um nos olhos dos outros e ter relacionamento, conversar, bater papo, jogar conversa fora, falar de Deus, falar da Bíblia. Irmãos, isso não tem mais nas casas, é por isso que as casas estão caos. O que mais se tem hoje, Satanás mais tem se aproveitado, são de coisas como essas. A mãe que sai para fazer a obra, mas os filhos estão abandonados em casa. Está errado, queridos. Está errado. E eu falo isso aqui, irmãos, como pastor de igreja. Eu não sou itinerante. Queria eu ser itinerante, Senhor, né? Que vai, prega e vai embora, e o pastor que se vire com o B.O. depois, né? Mas não, eu falo isso porque, assim, eu preciso de pessoas na igreja para fazer a obra aqui. Mas estou falando para você, não adianta fazer a obra aqui se seus filhos estão abandonados, se a sua casa está abandonada. Deus não se agrada disso. Se Deus não se agrada, eu também não me agrado. Então é melhor que não tenha aqui, mas que na sua casa exista. Então a gente precisa fazer o quê? Administrar o nosso tempo. Por exemplo, segunda-feira à noite tem o trabalho solidário da igreja de visita de morador de rua. Se organiza, uma segunda-feira você vai, na outra você não vai, gasta tempo com seu filho, vai jogar bola com teu filho, vai brincar de boneca com a tua filha. Gente, é importante isso aí. É importante ter isso. Também não posso abandonar a igreja, porque eu preciso praticar a obra de Deus. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então, se eu não tenho obras, eu também não tenho fé. Então, eu preciso, olha como que fica a nossa vida. E muitas vezes, o que a religião fala? Não, abandona a tua casa. Porque o Senhor Jesus disse, por amor de mim, você vai deixar o pai, vai deixar a mãe, mas não é bem assim. Quando você vai pegar o texto e o contexto para entender, você não consegue arrumar pretexto, você cai dentro daquilo que Deus está ensinando. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser um excelente marido. Eu também preciso ser um excelente pastor. Está dando para entender
como que tem que ser a sua vida? Então eu não posso abandonar a obra solidária. Eu não posso abandonar a igreja, eu não posso abandonar a obra de Deus. Eu também não posso abandonar a minha família. E se a gente for colocar na ponta do lápis, o que eu faço primeiro? É minha casa. Depois eu vou para o restante. Então se a minha casa não estiver bem, eu não estou bom para estar no altar, queridos. E o que a gente mais vê hoje em dia, me dói o coração, é pastor que bate na esposa, é pastor que não tem relacionamento com os filhos, mas está no altar pregando com fogo e labareda no pé, irmão. Isso é triste. É um evangelho corrompido. É um evangelho destruído. É um evangelho de fariseu, queridos. Deus não está nisso aí. Deus não se agrada. Deus honra a palavra porque ele tem compromisso com a palavra dele e com o povo. Mas Deus não está se agradando desse homem. Porque nós acabamos de ler. É melhor que você não faça nada. Porque para Deus é como se você tivesse negado a fé. Você não cuida da tua casa. Você não cuida dos seus. Então eu preciso fazer as obras solidárias, preciso me envolver com o reino de Deus, preciso trabalhar, tenho que ser um diácono, tenho que ser presbítero, pastor, missionária. Não sei, irmão, o que você vai ser, o que você é já, mas o importante é que você faça com sucesso o que você vai fazer. Com louvores. Então que as pessoas, que teu filho, quando vê você na porta ali fazendo a recepção, não olhe para você e fale assim, pai, eu queria que o senhor fosse assim em casa. Sorridente, recebendo as pessoas, cumprimentando. Em casa o senhor não fala com ninguém, né? Uma vez eu ouvi da irmã que falou, eu queria que o meu marido fizesse um carinho em mim como ele faz carinho no carro dele. Então é difícil, irmãos. É difícil. Aí um homem desse aí está no altar pregando, está com a Bíblia debaixo do braço. É tão complicado isso aí, queridos. Vamos para o próximo aqui? Vamos lá? Podemos agir da mesma maneira. Deixa eu ler isso aqui para você. À medida que nos envolvemos no ministério da casa de Deus, podemos confundir os valores em relação às nossas famílias. Muitos são os que literalmente trocam seu lar pelo ministério. Podemos fazer isso de muitas maneiras. Uma delas é envolvendo tanto o nosso tempo com o nosso serviço para o Senhor, que acabamos abandonando nossos filhos e cônjuges em suas carências. Homens tremendos caíram nesse erro e sofreram amargamente as consequências. Davi foi um deles. Nunca houve um rei tão amado em Israel, mas por uma dedicação exagerada ao ministério em detrimento do lar, ele amargou um trágico fim na vida de vários de seus filhos. Ou seja, foi um rei, o homem segundo o coração de Deus, mas como pai, uma tragédia. Uma tragédia. Davi foi uma tragédia como pai, irmãos. Uma tragédia. E aí a gente vai falar o que para um homem desse? Aí você me pergunta, por que Salomão teve um fim trágico? O homem mais sábio que existiu na Bíblia. Como que um homem tão sábio conseguiu trocar Deus por deuses? É o que eu estou falando. Às vezes, na igreja, no reino, eu sou um camarada que todo mundo quer ser igual. Mas quando olha para dentro de casa, é que o verdadeiro eu aparece, né? Acho que o Tiago pregou aqui no domingo que eu não estava, a respeito de Naamã, não foi isso? Você vai ver que Naamã por fora, na frente dos soldados, amigo. Ah, armadura impecável. Coisa linda. Ah, chega, brilha. Camarada cheiroso, bonito, bem arrumado. Bota lustrada, né? Espada lapidada. Coisa linda, irmão. Mas quando chegava dentro de casa, que arrancava a armadura, quem que via a podridão dele? A esposa, os filhos e a menininha que viu lá, né? Louvado seja Deus pelaquela menininha que viu e conseguiu pregar, né? O amor de Deus para aquele homem. Então assim, irmãos, muitas vezes é isso que acontece. No campo de batalha nós somos o cara, mas dentro de casa a gente está podre. Então a gente tem que arrumar isso em nossa casa, né? Tem que ser melhor lá, né? Gasta mais tempo aí, meu irmão, investe tempo, pelo amor de Deus, né? 3. Minha casa é meu primeiro ministério. Eu vou ler isso aqui para você também. Ao descrever o perfil necessário de um ministro de Deus, Paulo ressalta seu testemunho familiar. Vamos abrir lá? Tito capítulo 1, versículo 6. Tito, né, lá na carta.
Onde está Tito, gente? Onde que está o Tito, meu Deus do céu? Essa dica é boa, hein? Ô, Jesus, né? Brincadeirinha, irmãos. Ó, vamos lá, Tito capítulo 1, versículo 6. Vai nos falar assim, queridos, ó. Aquele que for irrepreensível. Isso aqui, se tem muito pastor que se lê isso aqui desvia. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, não espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Eu vou até parar por aqui, irmão, que a palavra vai pesando, né? Ou seja, olha só, eu tenho que ser irrepreensível, né? E esse irrepreensível aqui não é não aceitar a repreensão. É as pessoas olhar para mim e ver o exemplo. Os filhos olhar para mim e ver o exemplo. A esposa olhar e falar, oh, esse é meu marido. Né? Aleluia. Glória a Deus por esse varão, né? Tem que ser assim, né? Ou seja, aí ele vai dar as dicas. Olha, é marido de uma mulher só. Né? Não é esse negócio que pegou moda hoje em dia. Não deu certo, né? Então, vamos trocar, né? Para ver se dá certo com o outro. Não, não é assim não, irmão. É certinho, é caminhando certo. Dado hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, né? Temperante. E aí Deus vai se agradando das pessoas. Ou seja, minha casa é meu primeiro ministério. Então, tem pessoa que quer oportunidade no altar da igreja. Prega em casa, querido. Né? Prega em casa, meu. Ah, eu quero pregar para as multidões. Você está pregando para os seus filhos, cara. Né? Ai, pastor, eu quero ministrar para multidões. Não, mas ministra na sua casa primeiro. Né? Ministra lá na sua casa. Ai, pastor, meu sonho é sair colocando a mão no povo. Põe a mão nos seus filhos, meu. Vai abençoando lá. Né? Então a gente quer fazer para os outros, mas não queremos fazer em casa. Queremos fazer para as multidões, mas não queremos fazer para os nossos. Né? Então é isso que Deus está ensinando para a gente aqui. Vamos para o próximo slide aqui. Bora lá. Tem bastante coisa ainda para passar para vocês. Tá pegando tudo aí? Maravilha. O engano da superproteção. Esse aqui é um outro mal, né? Tem pai que é difícil demais. Sangue de Jesus. Tem pai que eu vou falar para você, rapaz. Dá vontade de dar uns tapas. Tem pai que é difícil. Né? Por quê? Exatamente por isso aqui, ó. Muitas vezes o amor mal. Deixa eu ler aqui, irmão, porque eu errei tudo ali na pressa. O amor mal aplicado acaba sendo o fator. Jesus, eu errei tudo ali, meu Deus. Eu estava escrevendo com pressa, irmão. Muitas vezes o amor mal aplicado acaba sendo o fator de deformação do caráter das pessoas. Ou seja, a mãe e o pai acham que essa superproteção está fazendo bem para o filho, mas não está, querido. Não está. E essa superproteção, ela está, na verdade, estragando seu filho. É aquilo que eu falo, a pessoa não entende, mas ela está criando um monstro em casa e ela não se deu conta ainda. Ela não se deu conta ainda, mas ela está criando um monstrinho em casa. É, sim. Né? Então, tipo, aquela superproteção toda. A superproteção, ela deforma o caráter da criança, dos filhos. Ou seja, normalmente o filho superprotegido sente-se o centro do universo e desenvolve uma personalidade egocêntrica. Jacó é um exemplo claro disso. Sua vida durante muito tempo girou em torno de seus próprios interesses. E ele se revelou capaz de fazer qualquer coisa, inclusive as mais erradas, para alcançar os seus objetivos egoístas. Então aqui a gente vai ver que essa superproteção, ela acaba deformando o caráter do filho, né? Aonde o filho ele acha que ele pode tudo,
tudo que ele quiser, o pai faz, a mãe faz. E eu já falei aqui, a frase que eu vi um psicólogo falar isso. O maior erro do pai é falar, eu vou dar tudo pro meu filho que eu não tive. Exato. É isso aqui, ó lá. O resultado é covardia e despreparo para a vida. É o segundo ponto. Esse é o outro ponto da criança super protegida, dessa super proteção dos pais. Por quê? Você está criando um filho que ele não vai saber fazer nada. Gente, você quer ver só uma coisa? Você vai conversar hoje em algumas casas, tem filha, vou falar de menina, que tem 12, 14 anos, não sabe fritar um ovo, gente. Que tem medo. Ai, vai explodir em mim. Ah, vai falar que vocês nunca viram isso. Só eu já vi isso, só? Não, gente, é verdade. Ai, como é que está no ovo na frigideira? Não sabe. Gente, né? Até eu sei que quanto mais medo você tem, mais o óleo pinga em você, filho. Né? Então não faça isso, tem que ensinar. Não sabe pegar uma vassoura, né? Você vai ver a menina não sabe tirar um pó, não sabe limpar uma geladeira, é uma porquice danada, guarda a roupa suja, né? O tênis fedendo a chulé, que nunca lavou. Tá esperando quem? A mãe, super protetora, falar: ah, eu tenho que lavar a roupa do meu filho. Querido, desculpa, mas você está criando um monstrinho em casa. Né? Amanhã, sabe o que esses pais se esquecem? Posso rasgar o verbo aqui e falar? Sabe o que esses pais se esquecem? Que eles vão morrer, cara. Que eles não são eternos. E amanhã, o coitado do filho vai se lascar com a vida para aprender tudo que não aprendeu lá atrás. Eu falava isso para uma irmã, rapaz, há um tempo atrás. Falava assim, ó, um dia tu parte. Tua filha tá lascada. Não sabe fazer nada. 20 anos de idade, não sabia fazer nada. Só sabia ficar com o celular. Celular na mão. E toma aqui rede social e tal. Não sabe fazer bulufas. Amanhã vai querer beijar na boca para casar. E o marido vai falar, e aí, filha, eu tô com fome. Eu não sei fazer arroz, pede um marmitex. Vai viver de batatinha frita e hambúrguer o resto da vida? Miojo? Tá entendendo, queridos? Você vai conversar com uma moça dessa, ela não sabe fritar ovo, mas sabe fazer filho. Entendeu? Olha como se inverteu as coisas. E antigamente, filho, as menininhas com 10 anos já tinham que saber lavar a louça no mínimo. É, não é? Olha os mais antigos. Eu acho legal quando eu falo essas coisas, os mais antigos se levanta, né? Os mais experientes, é verdade, pastor, isso é verdade mesmo, né? Fala, Deus, né? É. O bullying que eu sofri é que se eu não fizesse essas coisas em casa, irmão. Eu chegava da escola, tinha uma lista me esperando na geladeira. Rogério, suas obrigações de hoje, enxera o chão, lava a louça, lava o banheiro. Eu falo, Jesus, me ajuda, Senhor. Tudo que eu queria era jogar bolinha de gude agora. Tá entendendo? Então, assim, aí hoje é só rede social. Nossos filhos ficam o tempo inteiro no celular. Gente, não pode, né? Sim, tem que passar o filtro. Tem que passar o filtro, né? É igual eu falei. Eu não acho que a criação antiga ela é ruim. Eu acho que existem pontos que tem que ser melhor. Por exemplo, para mim o único erro do antigo para hoje é a ausência do pai e da mãe, né? A ausência do pai, por exemplo. Sim, do relacionamento com os filhos, esse relacionamento da ausência do pai e da mãe com os filhos. Por quê? É isso que vai gerar neles esse exemplo.
Tipo, gente, hoje em dia tem muito disso, de o pai fala uma coisa, mas ele faz outra. Tipo assim, faço o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Né? Olha lá, tá vendo? Então, tipo, e se esquece que o filho, ele anda pelo exemplo, né? Ele anda por exemplo. Gente, equilíbrio entre cuidado e liberdade. Esse ponto para mim também eu vou ler aqui, só para você entender o que o pastor aqui está querendo dizer. Nossos filhos precisam de cuidado. É verdade que eles não podem ficar soltos, como se tivessem condição de fazer todas as escolhas sozinhos. Quanto mais novos, mais eles precisam da presença próxima dos pais, para dar-lhes segurança e direção. Entretanto, esse cuidado não pode ser sufocante, a ponto de não permitir que enfrentem e vençam desafios e aprendam a tomar decisões corretas diante da vida. Isso significa que eles precisam de alguma liberdade e, à medida que crescem, têm necessidade de sentir que confiamos neles, ainda que não os percamos de vista por muito tempo. Isso aqui eu achei muito interessante e é uma das coisas que eu quis colocar aqui para esse estudo de hoje, exatamente por isso. Tem pai, meu, que o filho não tem liberdade para escolher nada. Ou seja, esse filho ele vai crescendo nessa superproteção a um jeito de tipo assim, tudo que ele for fazer ele vai chamar o pai. Tudo. E ele tem que aprender a tomar decisões. Por quê, irmão? O pai é aquele que protege, o pai é aquele que cuida, mas o pai também é aquele que dá direção para o filho. Ou seja, ele dá destino para o filho. Fala, filho, seu caminho é esse aqui, ó. Eu vou acompanhar você até onde o pai estiver vivo. Depois é você. Então, ou seja, ele dá uma direção para o filho dele, né? Aí, tipo, tem pai que se intromete em tudo. Se intromete se a menina é para ele, se a menina não é. Se intromete se pode namorar, se não pode namorar. Se que casa que tem que comprar, que banco que tem que abrir a conta. Gente, os filhos eles têm que crescer, você ensinou. Agora você tem que confiar no trabalho que você fez. Eu ensinei, agora eu sei que ele não vai fazer besteira. Eu falando isso aqui agora, eu lembrei do episódio que eu vi esses dias do. Tem uma série muito engraçadinha que eu gosto de assistir de vez em quando dá tempo, se chama Eu, a Patroa e as Crianças. Eu lembro que um dia o pai do menino olhou, o filho cresceu, né, pegou a habilitação dele, falou, pai, me passa seu carro. Ele falou, não, é o seguinte, eu vou dar um valor para você comprar um carro. Ele falou assim, eu sei que você vai comprar um carro bom, o pai falou, sei que você vai comprar um carro alinhado, um carro, ó, já até deu uma passadinha por aí, ó, vi ali numa loja ali um Honda, tal, parará. Aí daqui a pouco ele fala, tá bom, pai, você não vai comigo? Não, tá aqui o dinheiro, ó, tá aqui, vai lá, compra o carro. Daqui a pouco volta com um carro todo arregaçado, tudo quebrado, e pagou o valor que ele tinha pagado, aí o pai fica maluco, doido. Só que é a escolha que ele fez. É a escolha que ele fez. O pai ensinou que carro que ele tinha que comprar? Ensinou. Mas a escolha que o filho fez foi aquela. Então, o que eu quero dizer com isso? A superproteção, muitas vezes, ela atrapalha nossos filhos de ver a vida. Como a vida realmente é. Então, eles vão crescer dentro de uma bolha, achando que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso, que tudo dá certo, que sempre vai ter sim. Mas não, ele vai encontrar um não. E, gente, por causa dessa superproteção, que hoje você encontra jovens de 14, 15, 16, 17, 18, 20 anos, adolescentes de 12, 11, 10 anos de idade, que estão em depressão. Porque descobriu que lá fora não é o mundo que o pai pintou para ele. Então, assim, tem pai que erra no excesso. E tem pai que erra de não ter nada. Então, você precisa encontrar um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Fala, não, eu tô aqui do teu lado, tô aqui, mas ó, é você que vai fazer. Joga a responsabilidade. Mas ensinando. É isso que está faltando hoje em dia. Gastar tempo. Investir tempo nos filhos. Amém? Posso passar aqui, irmãos, para mais um? Bora lá então. Está acabando. Os danos da predileção ou parcialidade. Gente, predileção quer dizer preferência, tá? Gênesis capítulo 37, versículo 3, versículo 4. Vou comentar para vocês isso aqui, porque o problema também da casa que tem mais que um filho. Né? Tem mais que um filho em casa. Se você não passou por isso, talvez você...
Vocês já ouviram falar assim, esse aqui é o meu filho preferido. Esse é um problema nas famílias, irmão. Olha lá, olha. Justo hoje, minha irmã, você veio com estudo? Predileção quer dizer predileto, né? Olha só o que aconteceu na Bíblia aqui por causa disso. Gênesis capítulo 37, versículo 3, versículo 4, nos conta que então a família de Jacó viveu um terrível drama durante muitos anos, originando no amor deste pai, especial deste pai. Ou seja, Jacó, ele pega o José, pinta o José para ajudar, tem sonho ainda, né? O José para ajudar tem sonho, sai contando para todo mundo o sonho que Deus deu para ele, né? Só que era o filho que Jacó mais o amava. A Bíblia fala assim, o Jacó era o que Jacó mais amava. E aí Jacó ainda me resolve pintar uma túnica diferente pro cara, né? Uma túnica de várias cores. É o resultado da história, você já sabe. Os irmãos ficou zangado, odiou esse menino, jogou numa cisterna, viu que não morreu, vendeu. Viu que não morreu, vamos vender então. Não morreu, então vende. Vendeu o menino foi parar na casa do Potifar, do Potifar foi parar numa prisão, da prisão foi parar no trono lá, né? Virou governador do Egito. Mas assim, por quantos anos Jacó não sofreu achando que José tinha morrido? Que a história que os irmãos contou foi, veio uma besta fera e comeu ele. Matou nosso irmão. Tá aqui, ó, a túnica toda ensanguentada. E aí a túnica era a túnica especial que o pai preparou para o filho, né? Não tem como ser outro. O DNA estava ali, na túnica, né? Então assim, queridos, o filho predileto, ele gera parcialidade em casa. A pergunta que eu tenho para fazer para você é, Deus tem filho preferido? Tem. Mas ele não mostra. Hã? Há sinais. Mas ele não demonstra isso. Então Deus é o exemplo de pai. Que tem sim os filhos que ele se agrada mais, né? Você vê como ele fala de Israel? Ah, o meu bichinho de Jacó, né? O Israel de Deus. Tá entendendo? E as outras nações, né? E nós? Nós somos os que estamos aqui, não negamos, né? Aleluia. Gente, falando sério, o problema na predileção revelada, ou seja, é aquela mãe que tem o filho preferido, predileto, e ela revela ainda, mostra para todo mundo. Esse aqui, ó, esse é meu filho, ó. Não é igual vocês aí que dá trabalho para mim, né? Não, esse aqui não, ó. Esse puxou a mamãe, puxou o papai, né? Aí os outros ficam como, né? Os outros ficam como? Meu Deus, já que depressão, minha mãe não me ama. Ó, esse aí sim, ó, que exemplo de... Esse sim, né? Aí vai ver a nota do outro, só um pontinho para... Tá vendo isso aí? Nem nota pontinha. Olha lá, tá vendo? Esse aqui não, ó. É, irmão. Então, você pode ter o filho preferido, com certeza a mãe vai ter, o pai vai ter. Aquele mais agarrado, mais chegado, né? Aquele que está sempre do lado. Mas isso não pode ser revelado. Deixa que os sinais revelem, né? Os sinais revelarão. Mas não precisa se falar, porque isso pode gerar no irmão dele um ciúmes. Mas na verdade tem, né? Na verdade tem. É que não é revelado, né? Mas há um sinal ali que você fala, tem jeito, rapaz, esse camarada pronta, a mamãe abraça, beija, chama de meu filho querido, eu faço tudo certinho, só apanho, né? Há sinais, irmão, não adianta. Então assim, o problema está na revelação disso aí. Enquanto a mãe não falou, não, ele é meu preferido, tá tudo bem. O pai não falou, tá tudo bem. Até aquele momento é coisa da minha cabeça. Os sinais é coisa da minha cabeça. Mas quando a mãe e o pai falam, tá vendo? Esse aí sim, ó. Não é igual você. Ó as frases. Tá vendo? As frases. Por que você não é igual ao seu irmão? É, irmão. É por causa disso que Jacó fez. Por causa disso que Jacó fez, ó o coitado do José,
se lascou todo na vida, né? Podia ter vivido talvez de uma forma diferente, sem precisar passar em cisterna, sem calabouço, sem a casa do Potifar, né? Podia ter passado de um jeito diferente, não, teve que ir direto para tudo isso, sofrer tudo isso, para chegar onde Deus queria que ele chegasse. E o sonho que Deus deu para ele já era dizendo, eu tenho isso com você. Mas olha aí, tá vendo? Individualidade é critério, é o critério, né? Na formação e na educação dos filhos, muitas vezes é necessário tratamento diferenciado. Isso, porém, deve basear-se na individualidade de cada um e não na parcialidade dos pais. São características de temperamento e personalidade que devem apontar um modo de tratar com cada um, seja na correção, seja na aprovação. Então, esse ponto aqui, por que ele é importante nessa parte aqui porque você não pode tratar seu filho com parcialidade, né? Por exemplo, como a gente acabou de falar, tá vendo? Por que você não faz igual ao seu irmão? Você tem que saber cuidar do seu filho, saber tratar teu filho até nessa hora. Gente, se tem mais de um em casa, você já tem um problema. Se tem mais que um nos dias atuais, você já tem um problema sério, irmão. Mas aí o segundo problema é como você vai cuidar deles. Exato. Mais esperta, né? Mais entregue. Último ponto aqui, desses danos da predileção, que eu quero falar para vocês é: seja o reflexo do Pai Celeste. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar, né? O nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11 fala sobre isso, né? Deus não faz acepção. Deus tem o preferido? Tem, irmão. Vou falar que não, tem sim. Tem uns aí que você fala assim, cara, caiu de novo, tombou de novo, já está de pé fazendo tudo de novo. Ah, não é possível que Deus não meteu a mão e derrubou um fogo na cabeça dele, né? Tem, bom, não adianta falar que não, que tem. Tem pessoa que você olha e fala, rapaz, não acredito nisso aí, que esse cara já está ali de novo, não é possível. Exato. Então, por que a gente tem que ser o exemplo? É esse reflexo de Deus em casa. Você tem mais de um filho em casa? Seja o reflexo de Deus. Então, ó, eu estou aqui para todos, eu vou servir a todos, eu vou também punir a todos e vou aprovar a todos. Então, você tem que ser justo, na mesma medida, né? Recalcada, sacudida, transbordante, tem que ser tudo igual para todos. Não seja diferenciado para um para outro, porque se isso acontecer, isso vai dar um problema sério, né? Com Deus é resultado de uma distorção que receberam na criação, por não terem um referencial de justiça em seu pai natural. Não consegue ver isso em Deus, ou seja, os filhos, por não ver isso no pai, muitas vezes eles não enxergam isso também em Deus. Então acha que Deus vai fazer igual o pai dele faz, né? Então não. Então você precisa ser um reflexo de Deus na sua casa. Pessoal, último slide para a gente terminar aqui. Eu acho que é o último slide. Eu quero terminar com você aqui. Esse aqui para mim é um dos principais para forjar caráter de filho, que é a falta de limites e disciplina. É muito importante lembrar, irmão, que para tudo na vida tem limite, né? Até para o cartão de crédito tem limite, infelizmente, né? Podia ser sem limite os cartões. Aleluia, Senhor. Né? Me dê um black, Senhor, desse aí, sem limites. Mas assim, gente, para tudo tem limite. E para tudo tem que ter uma disciplina. Né? É aquilo que a gente sempre diz. Uma casa sem ordem é uma casa bagunçada. Né? Então tem que ter limite. Então o seu filho tem que ter limite por onde vai. Tem que ter limite na rua. Tem que ter limite na escola. Né? Por exemplo, não é bonito a mãe ir no mercado não ter dinheiro para comprar o que o filho quer e o filho se jogar no chão, espernear, gritar, fazer um escândalo, envergonhar a mãe no meio do mercado, até a mãe deixar o que tinha que comprar para casa de lado e pegar o que o filho quer. Não é bonito. Então o que falta disso aí? Falta de limite. E quando ultrapassa o limite, a mãe e o pai precisam aplicar uma coisa chamada disciplina. A disciplina é uma das ferramentas
mais fundamentais para a formação do caráter. Ou seja, por que hoje tem tanta coisa errada na vida, gente? Porque os filhos foram criados sem limites, né? Escrever só uma coisa assim que me marcou muito a minha infância. Gente, a gente tinha horário para tudo. Para tudo tinha horário. A gente ia pro tal dos bailinhos, tinha que chegar em casa no horário, né? Vocês também lembram disso aí, Marcelo, dos bailinhos? Sangue de Jesus tem poder, né? Tinha, você ia lá para as quermesses da vida, tinha horário para chegar em casa. Não era um negócio assim, né? Igual esses dias eu lembrei disso, gente. Eu nunca me esqueço. Arrumei uma namoradinha. Que besteira que eu fiz, cara. Arrumei uma namoradinha nesses negócios desse aí. Minha mãe falou, 10 horas em casa. Era 10h05, eu tava de bico grudado com a menina e minha mãe foi atrás de mim, cara. Apanhei na frente da menina. Gente, isso vai pro YouTube, sangue de Jesus. Né? Então assim, apanhei na frente da menina. Por quê? Porque tinha limite. Passou do limite, vem a disciplina. Então, uma casa que tem essa ordem, são filhos que vão crescer com caráter forjado, tanto para a vida quanto em Deus. Eu vou repetir isso, tanto para a vida quanto em Deus. Porque, gente, tem filho que é crente, mas não sabe viver a vida. Então, você tem que saber viver a vida e tem que saber também viver em Deus, né? Paulo fala sobre isso, né? Eu sei estar em Éfeso e sei estar em Cristo. Ou seja, eu preciso saber viver nos dois mundos. Tem o mundo espiritual e tem o mundo físico. Eu preciso saber viver nos dois. Então eu preciso preparar minha casa para isso. A falar, não, gente, agora é a hora da brincadeira, vamos dar risada, tal, esquece espiritualidade agora. E tem a hora que você fala, não, gente, agora é a hora de chamar Jesus para cá para o centro. Então, nós temos que ter esse jogo de cintura, né? Gente, e assim, irmãos, sobre a vida dos pais, eu vou repetir isso que eu já falei em outras aulas. Tem uma autoridade da parte de Deus para isso. Gente, tem uma unção sobre a tua vida, você pai, você mãe, tem uma unção de Deus para a tua vida, que Deus dá para você fazer o que tem que ser feito. Então não perca tempo com besteira, né? Para de entregar a galinha pintadinha, a Peppa Pig para o seu filho e vai ler a Bíblia com ele, meu. Né? Ensina teu filho, mostra para ele. Sabe por que os filhos hoje eles estão crescendo tão frios? Porque os pais não ensinaram os filhos a se apaixonar por Cristo. Então tem que ensinar os filhos a se apaixonar por Jesus, a amar Jesus, né? Equilíbrio entre ensino e correção. Eu vou acabar lendo aqui, irmão, que fica mais fácil. Ó. A disciplina é um instrumento eficaz quando aplicada com o ensino e o amor. Se não for assim, produzirá mágoa e rebelião na vida dos filhos. Antes de serem punidos por um erro, eles têm que estar absolutamente seguros de que são amados e precisam receber ensinamento sobre o que é correto e o que é inaceitável. Ou seja, tem muito pai que vai bater no filho e bate com ira. Vai punir o filho único com ira. Isso não é bom, né? Antigamente a gente apanhava aprendendo pelo que nós estávamos apanhando, né? Sei que vocês também acham que devia ser assim, né? Cada paulada que você recebia, eu falei pra você não fazer. Apanhava por sílaba, né? Por sílaba nós apanhava, aprendendo, né? O ensinamento. O ensinamento naquela época era assim, né? Eu falei pra você, pá. E quando acabava a frase, pelo amor de Deus, já entendi, já, né? Hã? Se a mãe fosse gaga, era o problema, hein? Aí, pois é. O filho precisa sentir que ele está sendo corrigido com amor. Tipo Jesus, irmão. Jesus sabia corrigir os discípulos, sabia corrigir quem estava perto dele com amor. Por mais grosso que fosse a palavra, a pessoa sentiu o amor de Jesus. Então a gente precisa fazer o quê? Fazer com que a nossa casa também, nossos filhos, entendam isso com amor.
Sabe por que você está apanhando? Você está apanhando por isso. Mas mamãe te ama, viu? Mas tu vai apanhar. Você vai apanhar para você entender que na vida é assim. Né? Aquela conversa para preparar a criança. Né? Agora vira as costas, baixa as calças que o pau vai comer. Né? Gente, brincadeira à parte, precisa instruir a criança, né? Não é só bater. E outra, há um ponto aqui importantíssimo que eu quero falar para você. E tá aqui, ó. Considerando a idade dos filhos. Por exemplo, gente, o meu irmão, eu me lembro que muitas vezes ele já estava com uma idade alta. E ele apanhava na frente de todo mundo, gente. Apanhava na frente de todo mundo. Nós não tinha esse negócio, não. Nós era um saco de pancada, filho. Nós apanhava mesmo com vontade. Nada brincava, não. Batia com força, né? E não é esse negócio de cinta, né, irmão? Cinta deixava a criança sem vergonha, né? Apanhava era de colher de pau mesmo, né? E coisa assim, coisas terríveis. Que viesse a mão, né? De maneira eu me lançarei fora. Tava igual Jesus, né? Se vieres a mim, de maneira eu me lançarei fora, né? Tava... Isso, não mata não. Então, é muito importante discernir a idade dos filhos, né? Ou seja, o filho pegou uma idade já, tu vai ficar batendo nele, na frente dos outros ainda. Então, esse é o erro. Esse é o erro, porque ele quer fazer, que nem tem pai que quer dar pro filho tudo que não teve, e tem pai que quer transmitir pro filho tudo que apanhou também do pai, ele vai fazer com o filho dele. Entendeu? Isso não é bom, isso também é errado, né? Então, aí o que vai criar no filho? Cria no filho uma rebelião. Aí o filho fica rebelde mesmo, aí tipo que ele fala, agora de raiva eu vou fazer. Agora, tipo, sabe aquele, eu já vi amigo meu falar assim, meu pai vai ver o que é dar trabalho agora. Eu já vi amigo meu falar isso. Entendeu? Agora, estava ruim, ele vai ver daqui para frente, pode bater. Eu tive um amigo que ele falava assim, eu sei que eu vou apanhar. O pai dele batia, irmão, ele nem chorava, ele ficava assim, pode bater, pai. Ele ficava lá apanhando e o pai derramava uma lágrima. Incorporou um bicho ruim desse menino aí, cara. Não é possível. Apanhava. Você tá doido. Aí, ó, louvados sejam os três. Pois é, então. E assim, irmão, igual eu tô falando, né? Tem momentos que eu acho que o filho, por exemplo, o filho é pequeno, ele tem que apanhar para aprender. A Bíblia já ensina, corrige o teu filho com vara. Então ensina, ensina, não pegou, vai pegar agora, toma, receba. Mas acho que chega uma certa idade que, tipo, o filho já começa a entender mais da vida, começa a ver mais como é que é, e não vai adiantar bater. Você vai bater, ele vai ficar revoltado com você, vai criar nele revolta, vai criar nele rebelião e não vai resolver nada. Então o que é a melhor coisa a fazer? É trazer o filho para perto. Esse é o ponto, irmão. Vou repetir de novo: é trazer o filho para perto. Esse é o maior erro que os pais cometem hoje. É o maior erro dos pais. Eu falo porque assim, irmãos, eu trato aqui com jovens, eu trato aqui com criança, eu trato aqui com pessoas. E assim, você vê que hoje em dia, infelizmente, a maior parte dos filhos não tem acesso aos pais. A maior parte. E quando tem acesso, eles têm medo de conversar com os pais. Então isso não é bom. Então o que Deus está querendo ensinar para nós aqui, gente, com esses estudos maravilhosos aqui, e aqui eu termino, é que a gente precisa ser amigo dos filhos, mas não pode deixar de ser pai. Pegou?
preciso ser amigo do meu filho, mas não posso deixar de ser pai. Sou amigo, sou seu melhor amigo, meu filho. Mas só que é o seguinte, não esquece do detalhe. Eu também sou seu pai. Então, eu vou estar contigo, vou dar risada contigo, vou bater papo contigo, vou andar com você. Mas, se tu fugir da rédea, eu sou teu pai. Com Deus é assim, né? Com Deus não é assim? E olha que Deus é exemplo de pai. Deus é assim, meu filho. Se tu andares no meu caminho, no Deus não é assim? Sou teu amigo, ó. Sou teu pai. Oh, aleluia. Meu amor por você, minha presença está contigo. Vou andar contigo 24 horas por dia. Ei, aleluia. E você fica, oh, meu pai, meu pai. Mas quando tu foge dali, o que ele faz? Vem cá. Eu tenho um negocinho para você. Vamos ali no quartinho ali. Toma. Né? Vai pro secreto que é lá que tu vai apanhar. Né? Então, assim, queridos, a falta de limite e disciplina também tem construído muitos monstrinhos. Muitos monstrinhos. Sim, pergunta pra Tainara ali. Ela trabalha em escola, gente, de criança. Pergunta pra Tainara como é que ela... É facinho lá, Tainara? Ela tá ali, cara, só acabada, olha lá, tá acabada. Isso vai pro YouTube, cara. Ela tá ali, ó, arrebentada, moída de cansado. Veio por obediência mesmo, né? Mas assim, gente, trabalha com criança. Vai na escola e pergunta para as tia como é que é trabalhar com essa criançada. Pergunta para eles como é que é as crianças do Oasis ali. Como é que é? Gente, não é fácil não. E sabe o que as mães fazem hoje em dia? A escola que se vire. A escola que se vire, cara. Aí tá lá as tia lá se lascando para ensinar os filhos dos outros. Não tem nada a ver com isso. Não adianta não, né? Olha lá, não adianta. Olha lá. Olha lá, minha mãe que paga teu salário. Você tá vendo, gente? Olha aí, ó. Pois é, então. O que é isso? É falta de disciplina, irmão. Falta de limite, né? Nossos filhos têm que aprender isso aí. Então, que isso aconteça, se tiver que acontecer, que aconteça com os de fora, mas não com os seus, né? Sabe que eu sinto, só falando assim, de igreja, sabe qual que é o meu maior orgulho? É quando vem os camaradas de fora que falam, cara, as crianças da sua igreja ficam tudo quietinha. Nossa, fiquei admirando, as crianças dobram o joelho para orar. Filho, lá o barraco tem doutrina, filho. O barraco tem doutrina. Até as crianças passam pela doutrina aqui. Gente, só que também tem um ponto aqui que eu não posso deixar de falar. Ó. O excesso mata a personalidade também, tá bom? Então, tipo, coloque um limite na sua casa, coloque um limite para os seus filhos, né? Se passou o limite, vem com a disciplina, mas não se exceda, né? Não deixa para fazer as coisas no momento da ira. O momento da ira vai fazer você se exceder. Então não faça isso que você vai machucar e você vai criar um outro monstrinho, né? Cuidado. As casas estão cheias de monstrinhos porque os pais não se cuidam. Então arruma isso aí, põe a tua casa em ordem e Deus vai ser glorificado na sua casa. Amém, queridos? Agora sim, tem dúvida, gente? Alguma pergunta para fazer? Aqui? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Nós vamos trabalhar assim, irmão. A aula está correndo bem assim, né? A aula vai correndo bem assim, né? Só eu falo e vocês ouvem. Depois vocês perguntam. Certo, gente? Nenhuma dúvida? Tudo explicado. Que bom, meu irmão, que bom. Gostoso assim, né? É bom receber esse feedback, é gostoso. Mas é isso, irmãos. É igual eu falei, esses dias eu falei assim, pastor, o senhor não é pai. Eu falei, cara, eu não sou pai de filho biológico. Pode ter tanto filho espiritual que não dá trabalho, filho. E olha, dá vontade às vezes de ficar, vem cá que eu vou aplicar disciplina em você. Né? Aí você lembra do amor, fala, não, Jesus amou, né? Então eu vou ser o bom pastor. Gente, mas assim, falando sério agora, sem brincadeira, é o nosso dia a dia isso aqui, né? Só que, ó, isso que eu estou passando para vocês é alicerce da nossa vida. Se não tiver
Se eu for omisso na minha responsabilidade, o diabo vai usar essa oportunidade. Então eu preciso aproveitar a oportunidade. Se o diabo perceber, tem uma frase minha que eu sempre falo e vou repetir ela aqui hoje. Se você não exercer a autoridade que Deus te deu, o diabo vai usar essa autoridade contra você. E é bíblico, isso é fato, né? Então assim, o diabo ele fica ali esperando a oportunidade. Então você disponibilizou para ele, fala, beleza, então eu vou usar, obrigado. Facilitou a minha vida. Então, a sua casa tem que ser diferente, a sua casa tem que ter a luz de Cristo, a tua casa tem que ter o resplendor do Espírito Santo, a tua casa tem que ter a alegria de Jesus. Meu, a nossa casa tem que ser uma referência na nossa rua. As pessoas passar, olhar, ver a sua casa e falar, meu, é, esse é o erro, né? Eu penso, Penha, que muitas vezes a gente quer fazer o papel de Deus. E não é bom. Eu faço o teu papel. Tem uma unção. Gente, nunca se esqueçam disso. Há uma unção exclusiva de Deus para os pais. Então, o que, que o meu pai faz? O que, que o meu pai tem que fazer? Exercer essa autoridade. Como? Mas vamos pegar um exemplo. O filho está afastado de Jesus. Ele precisa começar a ver em mim essa paixão por Cristo. Então, gente, é assim. Se a gente parar para pensar, o que Deus quer da gente é muito simples. É muito fácil fazer. Então, o que, que Deus quer ver? Os meus filhos precisam ver em mim o quê? A paixão, o amor que eu tenho por Cristo. Gente, não tem nada melhor para levar tua casa a Jesus. Então ele vai ver o teu exemplo de amor. Ele não vai ver palavras. Ele vai ver exemplos. Então, e assim, uma outra coisa que eu quero que isso fique muito claro. Mostrar para os meus filhos, mostrar para a minha família que eu amo a Jesus não é vir à igreja. Não é vir à igreja. Mas é hoje, é amanhã, depois de amanhã, tal, tal. Aí chegou o dia do culto. Vai chegar uma hora que ele vai ver isso em você, que eles vão ver isso em você. Ele vai se prontificar e falar, eu vou para o culto com a senhora hoje. Eu vou para o culto com o senhor hoje. Eles vão querer. Gente, sabe o que está faltando em nós hoje? É despertar nas pessoas, principalmente nos familiares, nos parentes, esse amor por Jesus. E isso não é impondo, isso não é brigando, isso não é falando, isso é vivendo. Por isso que Deus não chamou você para estar na igreja. Deus chamou você para ser a igreja. Então, esse é um ponto que nós, muitas vezes, com o decorrer do tempo, a gente vai se... Como que eu posso usar uma expressão aqui? A gente vai mesmo que abrindo mão das coisas, vai ficando meio desleixado com as coisas de Deus. Vai perdendo essa essência, né? Perde assim, o zelo. E tudo que Deus quer despertar em nós de novo é esse zelo pelas coisas dele, né? De amar a Jesus, mas não desprezar a minha casa, né? A gente, muitas vezes, a nós que observa, por exemplo, que tem jovem que está na igreja, mas os pais não estão. Aí eles querem estar no sábado, querem estar no domingo, querem estar não sei o quê. Teve uma aí que eu cheguei e falei assim, querida, tua mãe não é crente não, meu. Vai passar o aniversário lá com ela lá. Não, mas tem culto. Eu falei, não, vai para o aniversário, se der tempo você vem para o culto.
aniversário. Então, irmãos, às vezes, está ali a família toda. A chance de eles ver o amor de Jesus é quando você falou, eu vou no aniversário hoje. Aí você fala, eu me misturar com esses filhos de Belial, tudo bebendo. Não, gente, você tem que ir. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Você vai lá para iluminar o que está em trevas. Você vai lá para dar sabor ao que está sem. Está entendendo? Então o nosso erro na religião, irmãos, é esse. Então quando a gente pega um caminho de religião, a gente comete essas gafes. A gente fica, ô Senhor, salva. Jesus não vai salvar. Sabe por que Jesus não vai salvar? Porque até o Jonas que falou, eu vou para Tarso, mas para Nínive eu não vou. Então tem hora que você tem que falar, não, eu vou lá. Vou lá sim. E se abrir oportunidade? Eu vou pregar Jesus se abrir oportunidade. Porque eu vou falar daquilo que eu estou vivendo, aquilo que está em mim. Então eu estou no meio do povo que de impuros lábios, mas os meus lábios são puros. Não significa que eu vou ter que ir lá dançar até o chão, requebrar, tarará, falar palavrão, fumar narguilé, nada disso. Mas significa que eu vou estar lá, que eu vou representar a minha casa, vou representar a minha família, vou demonstrar amor por aquela pessoa e falar para ela, eu te amo muito, mas Jesus te ama mais. E acabou. É simples assim. Né? Então a gente tem que parar de trazer a religião, que a gente fica muito assim, eu não posso me misturar. Porque maldito é o homem que se assenta na roda dos escarnecedores. Gente, a gente pega os textos, cara. A gente pega os textos sem entender o que o texto está dizendo. E se assentar na mesa dos escarnecedores, o que não tem nada a ver com isso. Você participar de uma festa de família, né? Que nem irmãos, eu quero muito que você venha virar o ano comigo aqui. Mas se a sua família estiver reunida, não vem não, cara. Fica com a sua família. Pelo amor de Deus. Eu quero muito que você esteja no culto domingo. Eu quero muito. Irmão, pelo pastor aqui, tu tá aqui todo dia. Pelo pastor, você tem que vir todo dia, toda hora. Tem trabalho, eu quero você aqui. Mas não, meu irmão. Não é isso que vai te levar para o céu. Não é isso que vai te dar pedra na tua coroa. Não é isso que vai te dar galardão. Então aprenda em nome de Jesus. Eu estou ensinando isso com amor para você. Não se apega a nada assim, terreno. Deixa a religião de lado. Ah, não posso me misturar. Pode sim, irmão. Você está nesse mundo para isso. Se fosse pensar assim, por que Jesus andaria no meio do povo? Hã? Jesus, o Filho de Deus. Por que ele saía de lá? Se fosse por religião, ele fala, eu que morra tudo. Jogue tudo no fogo, pai. Eu vou meter meu pé naquele lixo, nada. Não, é por amor. Então a gente vai por amor. A gente entra por amor. A gente participa das coisas por amor. Para mostrar para as pessoas que eu amo ela. Mas tem um Deus que habita em mim, que ama muito mais do que eu. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Até a próxima lição em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Pode bater palma que é para Jesus.